Japão, o Império da Cultura Pop é o novo livro de Alexandre Nagado. Conheça vários aspectos da cultura japonesa através do entretenimento, abordando temas como anime, mangá, tokusatsu, kawaii, idol e muito mais. Garanta já o seu exemplar no site da Editora Mais Cultura. Acesse www.editoramaiscultura.com. Minha terra natal é lá, então, Biritiba Sul, cidade de Mogi, onde eu estudei a maior parte da minha vida. Eu estudei em São José dos Campos também. Depois eu retornei de novo para Mogi, fazer a faculdade em Mogi, e acabei indo para o Japão pela bolsa de estudo que eu consegui. Fiquei 2 anos no Japão fazendo o complemento da faculdade. Qual a faculdade que você fez? Administração de empresa, ciências humanas. Ele é uma bolsa chamada Kemp Ryugakusei, que é o bolsa kempista. Essa bolsa é dado para os descendentes de cada província. Aí tem um vestibular, tal, e aí tinha uma peneira, né? Quem conseguir passar ganhava essa bolsa que o governo japonês, cada província oferecia para um aluno, 2 alunos, conforme o tamanho da província. Na província que eu fui, província de Saga, foi eu e um amigo meu. Nós ficamos 1 ano na faculdade e eu fiquei mais 1 ano fazendo estágio na área de administração de vendas. Aí eu retornei, eu tinha um certo conhecimento de vídeo, eu trouxe alguns aparelhos de vídeo e tal, e aí acabei engatando numa videolocadora, que foi um dos primeiros comércios que eu fiz, que foi muito bom, sabe? Foi muito rentável essa locadora no bairro da Liberdade. Eu queria colocar só no contexto uma coisa que para muita gente não vai saber. Existiam as locadoras ligadas à colônia japonesa. Quem já viu entrevistas do Ricardo Cruz e do Marcelo Del Greco, eles sempre falam que iam na Liberdade procurar fitas de vídeo. Eu não ia na Liberdade na minha adolescência, tal, porque tinha locadora no meu próprio bairro. Eu morava no bairro de Pinheiros, na região oeste de São Paulo. Também tinha muita colônia japonesa lá. E no meu bairro tinha uma livraria Sol, onde vendia mangás e revistas japonesas, e tinha também uma filial da Casa Ono. Aliás, lá acho que era o depósito da Casa Ono. Então tinha a locadora. A locadora da Casa Ono era assim. As prateleiras tinham programas de TV japoneses. Musicais, novelas, né? Doramas, musicais, séries, anime, tokusatsu, gravado da TV. Então vinha com comercial e tudo. E era um esquema que de tempos em tempos eles iam trocando as fitas, ou seja, gravando novos programas por cima. Então, lá que eu fui vendo muita coisa, descobri coisas de Ultras, ou do Yamato, né, Patrulha Estelar, que é meu anime favorito, e alguns tokusatsu. E a pergunta para o Toshi, começando mesmo, né, sobre a Golden Fox, qual era a fonte das fitas? Eram programas de TV? Ou haviam VHS japoneses mesmo? Como que era o acervo da Golden Fox? Bom, você até já explicou, né, que na Casa ONU, esse pessoal fazia também a locação de vídeo, né, gravado pela TV japonesa. Para mim também era a mesma coisa. Eu tinha um meio parente lá no Japão, que ele estava sem um trabalho, e ele gravava para mim os programas de TV lá, os normais, ele colocava no sistema, a gente tinha vários aparelhos gravando diariamente, quase que dia e noite. Gravava desde esses dorama, novelas, filmes de tudo quanto é estilo, samurais, policiais, desenho animado, e no meio tinha os tokusatsu, né?
Na época, a gente não falava muito em tokusatsu, falava em live action. Sim, E, na verdade, é daí que nasceu as primeiras pitacos, assim, da ideia de falar assim, olha, é, esse, esse tipo de seriado, esse tipo de produtos na TV seria interessante, né? Na locadora que acabou aparecendo e depois aí eu acabei fundando a Everest, mas a Everest não era só para, inicialmente não era para programa ou filmes japoneses, era para tudo. Era filme americano, europeu, brasileiro, tudo que tivesse de oportunidade a gente lançava na Everest. A É que ideia era depois focar no home video, né? era home video, Inicialmente a gente lançava VHS, Betamax para os videolocadoras, outras videolocadoras do Brasil, né? Todo sim, mundo precisava. Na época tinha o tal da fita selada e não selada, né? Fita selada é Sim. aquela que a gente registrava o filme dentro da Concine, Embrafilme, e eles selavam fita por fita, uma coisa muito arcaica, sabe? tá. Digamos assim, a gente gravava 500 fitas, colocava na caminhonete, levava lá no Concine e o cara ficava. Tinha uma pessoa lá que ia selando fita por fita. Olha Era só, uma coisa bem arcaica mesmo, sabe? Uma coisa assim que hoje não dá para nem imaginar, né? Uhum. E ainda sim, tinha o tal da reserva de mercado, sabe? Eu não me lembro se era 20% a cada 5 filmes que se lançasse, um tinha que ser nacional. Mas sim, voltando sim, àquele esse assunto que o Nagado falou, né? É, a locadora que o público era a colônia japonesa, todos trabalhavam com esses programas de TV japonesa, gravado com comercial e tudo, sabe? E é isso que o público queria. Lógico, né? Na maioria, que nem a minha locadora, eu tinha assim, tipo, 70, 80% de programa de TV. E uns 20, 30% eram essas fitas seladas, fitas que as outras distribuidoras vendiam para a gente. Então, era um mix, porque os pessoal vinham, né, levava a fita para os pais, para né, as avós e tal, mas para ele queria levar um filme americano, um filme europeu, sabe? Então, a gente Assim, tinha que ter os dois tipos. a Golden Fox trabalhava como uma locadora comum, mas também atendia ao nicho da colônia, não é isso? Isso. Na verdade, eu comecei com o nicho da colônia, sabe? O primeiro era só colônia, né? Mas aí, sim. ao passar do tempo, o mercado foi exigindo que a gente oferecesse os filmes nacionais, americanos, né? Os filmes que eram lançados pela SIC, na época tinha um monte de outros concorrentes da Everest, no caso, né? A Golden Fox, lá você percebeu, né, que tinha um público que procurava super-heróis em live action, né, em anime e tal. E aí você fundou a Everest Video, também para explorar esse nicho. Em que época que você se decidiu, ou se teve uma notícia, um acontecimento, ou alguém, né, que lá na metade dos anos 80, não, eu vou investir, vou trazer série e vou trabalhar o licenciamento. Em que momento que você decidiu que queria tentar essa empreitada? Bom, na verdade, eu não fundei a Everest para os Tokusatsu, sabe? Na verdade, eu já tinha montado a Everest tocando junto com a Golden Fox, né? Eu acho que Ah, isso sim, era lá para os anos 85, 86, mais ou menos, já lançando outros tipos de filmes. Porque na ideia
de todo distribuidor, a gente sempre começa, olha, eu vou comprar direitos nos Estados Unidos, numa feira, no MIFID, em algum lugar, né? Ele vai para a Itália e vai na feira e comprar os direitos para lançar e tal. E eu também tinha essa mesma ideia, eu participava em feiras também para comprar os direitos para distribuir. Agora, dentro da locadora, como você falou, né, Nagado, eu tinha umas criançadas que vinham ali pegar esses tokusatsu, e essas criançadas eram todo tipo de criançada, e os meus vídeos não estavam legendados, não estava dublado, estava originalmente em japonês, do jeito que passa na TV japonesa. Mas vinha lá o moreninho, o loirinho, o japonesinho, vinha todo mundo lá pegar, sabe? E aí, dentro desse meu público, eu tinha um amigão meu que ele até trabalhava na SBT e ele falava assim, Toshi, isso aqui, cara, é interessante mexer, colocar isso na TV, hein? Isso pega, hein, tal. Porque ele levava para os filhos dele, sabe? Então, ele foi um cara que começou assim, me dar um empurrão, e eu falei assim, será que é bom mesmo, tal? Um dia acabei criando coragem e chamei ele, sabe? Falei assim, olha, vamos lá, então, vamos trabalhar junto nesse negócio. Mas ele era já de alto escalão na SBT, né? Ele tinha um emprego muito bom. Eu falei assim, para mim largar um negócio certo para entrar num duvidoso, né? Duvidoso assim, né? Parece que é um projeto bom, mas ele falou assim, olha, vai você, né? É você que puder fazer alguma coisa aqui no Brasil, eu te faço, eu te ajudo. Tal. Foi uma conversa mais ou menos assim, e ele não entrou no meio. Aí eu acabei Sim. chamando um outro amigo que era Cine Niterói, era um cinema que distribuía os filmes, não os infantis, né? Eram os filmes da Toei, lá no bairro da Liberdade. E quem tocava lá o Cine Niterói era o Augusto Tanaka, né? E aí eu fui chamar ele, eu já conhecia ele, né, um pouco. Eu fui falar com ele, convidar, mas ele não botou fé na minha proposta, não falou assim, eu já tentei mexer nisso, é complicado, não é bem assim não, tal. E ele não quis entrar e no fim acabei indo sozinho mesmo. Na cara e coragem lá no Japão, na época era meio molecão ainda, né? Esse foi assim meio no escuro mesmo. Mas foi bom porque a Toei me atendeu muito bem, sabe? A Toei não dificultou nada, foi muito mais fácil do que eu ir num evento de feira. No evento de feira você compete a compra, né? Agora, lá na Toei, eles abriram bem, escancarou a porta para mim, né, pela minha proposta, né? Eles nem esperavam que alguém do sul do país, né? Porque para o mundo, muitas vezes, só existe o norte, né? A Europa, os Estados Unidos, a Ásia, né? Para eles, Sim. parece que o mundo é só lá, né? Para baixo da linha do Equador, parece que ele não existe. Aí, quando eu apareço lá, eles falam assim, caramba, que bom você vir fazer uma proposta dessa, né? Porque eles imaginavam que as coisas deles passavam assim meio tudo na pirataria, né? Eles nunca esperavam alguém, né, do Hemisfério Sul. Esperava, não estava esperando, né? Eles tinham esse representante deles, o Cine Niterói, né? Mas ele só trabalhava o cinema só, né? Ah, sim. Só para a colônia japonesa. Eles legendavam o filme e passavam lá. Hoje não existe mais, né? A Sim. Cine Niterói acabou fechando, o imóvel foi vendido também. Então, Entendi. queria fazer um paralelo. As editoras que trabalham com mangá, todos sempre dizem que é muito difícil negociar com o empresário japonês. E que os primeiros mangás, os editores quase que imploraram, porque o editor não queria receber, depois queria dificultar a venda, depois queria impor um monte de condições, eu quero aprovar a capa, quero aprovar o papel, quero aprovar isso, quero aprovar aquilo.
tudo para dificultar. Até que, com muita insistência, a coisa foi andando, né? Naquela época, falou em 86, né? Era tudo mato. As séries que passaram aqui, japonesas que passaram no Brasil, a maioria vieram via Estados Unidos. Era tipo um sublicenciamento, né? E não teve uma resistência na parte da Toei, tipo, quem você, que país é Brasil, mas teve algum tipo de resistência por ser empresário brasileiro, por ter um projeto diferente que eles nunca tinham visto, nunca tinham sido procurados por alguém para esse tipo de contato? Negado, você mesmo falou agora, né? As editoras japonesas, eles são muito fortes. No Japão é muito forte. Eu não sei exatamente como eles trabalham, que a Toei é uma produtora para cinema e TV. Né? Uhum. Aí eles têm uma parceria com uma editora que vai lançar a revista ou mangá, que vende muito. E tem uma outra parceria que é o cara que fabrica os brinquedos, que no caso sempre é a Bandai, né? Então lá eles trabalham meio nesse tripé. A Bandai entra com os brinquedos, aí uma outra editora lá entra com a parte dos mangás, das revistas, e a Toei, no caso, entra com a produção do seriado. Realmente, quando você conversa com um empresário na linha editorial, o Japão é difícil. O Japão é difícil. Sabe por que é difícil? Eu lembro as primeiras conversas que a gente foi fazer com a editora no Japão, eles falaram assim, mas qual que vai ser a tiragem? E eu acho que na época a gente falou 50 mil tiragem. Para nós, 50 mil é um número bastante grande no Brasil. Ele falou assim, pô, você deve estar brincando, pô. 50 mil no Japão é uma margem de erro. No Japão, tudo começa acima de 500 mil. Como é que um país que tem um dobro de habitantes, e vocês vão falar que a tiragem é 50 mil, se no Japão, que tem metade da população, começa de 500 mil para cima, alcançando 1 milhão. Né? Então, a conversa já começa a travar aí, sabe? Para eles, 50 mil é assim, é margem de erro, tal coisa. Então, é porque culturalmente no Brasil não consome, né? Não consome as revistas, o mangá, tal. É muito baixo o número, né? Esse era o problema. Em relação à Toei, não. Em relação à Toei, não. Eles são já é outro como é que fala, né? Outro approach, sabe? Eles me deram uma abertura muito legal, foram muito camarada. Na maioria das coisas que eu pedia, eles me cediam, e muitas vezes cedia de graça. Que legal. As roupagens que eu pedia, nunca eles cobraram nada de mim. Lógico, né, na medida do possível, sabe? Eu não conseguia trazer todas que tinha, mas, assim, dos principais, eles me arranjavam, desde a roupa, capacete, bota, tudo, sabe? Eles me arranjavam tudo. Eu tinha até uma certa dificuldade em carregar, porque dava muitas caixas de produtos. Né? Agora, na época que eu comecei a trabalhar, lá para os anos 85, 86, a parte do licenciamento também era bem mais fácil, sabe? Porque era um mercado virgem, né? Um mercado pequeno, o valor de negociação por série também era baixo, né? Então, era outra época, né? Lógico, isso mudou ao passar dos anos, né? Foi passando o tempo, os valores foram mudando, as condições foram mudando, né? Hoje eu nem sei, porque hoje a coisa mudou de um tal jeito que hoje não é mais
TV aberta, né? Hoje o pessoal trabalha para TV a cabo, streaming e outras coisas, né? Na época a gente estava mudando para DVD, essas coisas. Mas nessa época já estava fora, né? E aí, bom, você lá no Japão negociando com a Toei, eles ofereceram o título Jaspion e Changeman, ou você perguntou, olha, qual é a série do momento? A série que vocês acham que pode estourar? Teve algum tipo de conversa nesse sentido? Não. Na verdade, quase assim, era uma conversa de surdo e mudo, sabe? Eu não manjava nada do que estava passando lá, o que tinha passado, e o cara que era o gerente de venda que me atendia, também ele tinha muito pouco conhecimento. Ele vendia já uma coisa assim meio pronto, que eu acho que vinha uma ordem de cima, ó, vende tal coisa. Então para ele assim, ó, esse seriado passou ano passado, já está tudo pronto, tudo produzido, já tem a Submaster pronta, ó. Compra esse aqui, ó, sabe? Mais ou menos assim, sabe? Ele não tinha assim um estudo falando, ó, isso aqui atingiu tal pontuação, né, tal audiência, coisa assim. Não, a conversa não chegava a nada disso. A ponto que, uma das vezes, eu tive interesse num seriado que estava passando no Japão e eu fui perguntar para ele. Falei assim, olha, tal seriado que está passando hoje, que é da Toei, será que você não pode passar isso para mim? Porque eu gostei muito desse seriado. E ele não entendia, porque ele nunca tinha visto. Ah, Chegou olha até só. esse ponto, porque ele falou assim, não, eu nunca assisto, eu não fico assistindo a TV, sabe? Um lance assim. Então, Olha só. era assim, eu também não tinha, eu não ficava, eu tinha que olhar um monte de outras coisas também, porque na época, lógico, hoje falando, o live action foi muito bem, mas eu ia atrás dos animes também, eu ia em outras produtoras, não ficava só na Toei. Eu acho que a Toei era carro-chefe para mim, mas Sim. eu tinha, eu bati a porta de outras produtoras, animes e tal, que, né, de repente outras coisas que vai explodir. É isso que eu fazia. Então, Então, muita gente, né, Gado, pergunta os detalhes, mas realmente o detalhe eu não tenho muito, não. Sabe? Eu olhava meio a grosso modo, comprava tal seriado olhando só algumas imagens ali, e nunca nem ficava assistindo. Assim, Ah, sabe, assim, na sala que o cara me atendia, não tinha essa de, olha, eu vou passar um trecho aqui para ver se você gosta. Não, nada disso, cara. Era meio pronto e vamos fechar por tanto? Vamos embora. Era mais ou menos assim. então, isso aí que você falou, né, nessa viagem que você fez para negociar séries, isso aí era 86, né? 86, na verdade, eu ia todo ano para o Japão, né? Por causa que eu tinha que buscar as fitas gravadas para minha locadora. Tá. Então, eu ia 2, 3 vezes por ano para o Japão. Só que, Hum, como é que fala? Inicialmente, o objetivo era outro, né? Eu vi o que está sendo gravado, o quanto que tinha gravado, tal, e trazer de volta, tal. Aí quando fui atrás da Toei, aí a coisa mudou, né? Aí já eu fazia as duas coisas junto, porque durante um tá. bom tempo eu fui tocando as duas coisas junto, né? A locadora Tá. e a Everest também. Uhum. Então, aí, nesse ano de 86, quando saiu o primeiro volume, né, você já mandou dublar e tal, e saiu o primeiro volume de Jaspion, Changeman e também o Comando Dolbuck. Isso. Você pensava também em tentar levar o Comando Dolbuck para a TV e trabalhar um licenciamento?
Olha, para aquela época, o, o nível de desenho, do desenho do Comando Dobak era surpreendentemente bonito, sabe? Uhum. Nossa, passava assim de amostra para o pessoal ficava assim surpreso pela qualidade. Eu achava que podia fazer negócio na TV também, né? Mas quando a gente lançou para vídeo, primeiramente para home video, inicialmente a aceitação foi ótima, muito mais do que Jaspion. O Mandobac vendeu assim 5, 6 vezes mais do que o Jaspion. Depois as coisas foram invertendo, né? Depois o Jaspion Change foi alcançando um nível grande e o Dobac foi definhando. Lógico, então você vê que o Dobac não tinha força para isso. Por isso que eu nem tentei para a parte da TV. Entendi. Já quando depois da experiência de home video, eu fui só atacar esses dois primeiro para TV, porque afinal eu só tinha comprado primeiro para vídeo para depois comprar para TV, né? Então, você bancar os direitos autorais, esse valor era muito alto, assim, pelo menos para mim, né? Não tinha tanto capital assim para poder investir. Sabe? Eu tinha que comprar na medida que o bolso aguentasse, né? E porque não era só você pagar os direitos autorais, na época era muito complicado para fazer a importação, tinha que pedir uma licença, né? Você tinha que registrar no consígnio o seu contrato para depois ser aprovado a quarta via, aí fazia a importação, depois da importação você tinha que fazer a tradução e fazer a dublagem, versões, né, abertura e encerramento, essas coisas. Nós tinha um capital bastante empatado, sabe? Então, não dava assim para ir abraçando todo o projeto, você tinha que abraçar conforme o terreno fosse firme, né? Mas, por Entendi. exemplo, na hora de negociar uma série, você tinha que se comprometer a comprar a série completa. O Jaspion, 46 episódios, o Changeman, 55. Mesmo que fosse dublando aos poucos, mas o compromisso de comprar tinha que ser da série completa, né? Ó, parece brincadeira, mas o Jaspion Changeman e Dobak, eu não comprei ele inteiro. A primeira Olha, vez que eu fiz negócio, só comprei, não me lembro se era 16 capítulos cada um. Sabe? Santoshi, Ah, eu creio que sim, porque até o episódio 16, as duas séries, Jasper e Changeman, tem um padrão de dublagem e vozes. As duas séries do 17 em diante tem algumas alterações de vozes. Por exemplo, então é a isso mesmo. Anri, o Change Dragon, né? Então, acho que sim. Então, é que esse início foi assim quase um teste para mim, né? Vou fazer, vou colocar nas locadoras, eu vou distribuir um home video, vão ver a aceitação e em cima disso eu dou outra pancada. Aí, para mim entrar na TV, eu não podia entrar só com 16 capítulos, eu já tinha que ter total. Na tá. hora que eu falei, eu vou entrar na TV, aí já tive que abraçar tudo. E Entendi. também acho que a Toei nem me forçava muito para esse lado. Eles gostavam mais dos live action, né? Principalmente o live action de 5 personagens. Changeman. O Japão, o mercado japonês, mercado europeu, asiático, todos eles gostam mais do personagem de 5. O Super Turbo Sentai. Ranger, o Maskman, Changeman, sabe? Tudo na linha dos 5. Sim. Eles falavam que era uma linha mais segura para lançar, né? Que sempre atingia um rating muito boa. Entendi. O Herói Solitário não era tão aclamado no Japão.
Não, o Herói Solitário, eles gostam muito da linha do Kamen Rider, né? Ah, tá. O Kamen Rider eu acho que já passou geração. Mas o Herói Solitário foi muito aceito no Brasil, né? O Brasil Ah, foi uma surpresa, né, para esse lado. O pessoal gosta muito do Herói Solitário, né? sim. Então, sobre isso aí, né? 87 foi o ano que o Jaspion Changeman foram se consolidando em home video. Aí, 88 foram para a TV. A TV Manchete foi a primeira opção? Ou chegou a levar em alguma outra emissora para avaliação? Na verdade, foi quase a última opção, né? Ah, é? Eu Mas bati qual? a porta que tinha poucas emissoras na época, né? Você tinha a Globo, tinha Bandeirantes, SBT, Record? e aí eu não sei se tinha Record na época. A Record eu acho que é muito fraca, eu acho. Ou Tinha a Record, mas estava não mal. estava nos tempos áureos, né? É, Outras dava para era. dava para contar numa mão só, né? A opção de TV que tinha. Ah, a Globo nem me atendeu, só mandaram um recado para mim e zero de interesse. Sim. Eu fui na Band também, tentei convencer, não saiu o negócio. A proposta que eu recebi era muito leonino para eles e nada para mim. Mesma coisa na SBT, que eu tinha uma porta bem aberta ali, mas, sabe, talvez é, era falta de quê? Um conhecimento. Eu era muito ingênuo, né? Eu achava que eu era ir para o Japão, na produtora, pagar 10 e chegar aqui no Brasil, vou dublar, gastar mais 10 e vou vender por 30. Vai me custando 20 e vou vender por 30. É mais ou menos isso que eu vou fazer, né? Eu acho que tinha mais ou menos esse tipo de ideia. E as coisas não é bem assim, sabe? A, Aham. a emissora de TV realmente é difícil para lançar um pagamento, assim, falar assim, ó, eu vou te pagar e me dá o seriado. Eles são bem difíceis no coisa. Então, não estava saindo negócio, até que uma hora veio uma proposta de o que a gente fez na TV Manchete, que é dividir espaço. Eu Certo. coloco o seriado, a emissora entra com a grade e aí vai sobrar. Cada episódio é 23 minutos, a gente coloca numa lacuna de 30, aí os 7 minutos é publicidade, né? E aí ficava 3 minutos para mim e 3 minutos para a emissora. 3,5, né? Ah, 3,5, 3,5 cada um. E esse foi isso. o modo operandi nosso durante todo esse tempo que eu trabalhei lá. Foi assim, Entendi. para a emissora foi bom porque ele não precisava desembolsar nada. Eu que ficava, né, já levando a coisa meio mastigada. E eu ficava com metade. E aonde que eu tinha que ganhar dinheiro? Eu tinha que ganhar vendendo esses espaços publicitários, né, que eu acabava vendendo no mercado, e com licenciamentos, né, com os brinquedos, com material escolar, roupa para criança, figurinha, show, e assim a gente explorava várias coisas, né? Mangá, tokusatsu, anime, música, cultura e história. O melhor conteúdo sobre cultura pop japonesa está no blog Sushi Pop, de Ale Nagado. Acesse www.blogsushipop.com.